Queridos seguidores, estamos de volta em mais um programa Bons Amigos Pet aqui no canal Brenda Santonioni. Muitíssimo obrigada a vocês que têm sempre participado. Na semana passada a gente entrevistou o professor Guilherme Nassif, que falou sobre os direitos de ter ou não pet em condomínio, apartamento, na sua rua. E aí fizemos o convite e ele aceitou. Seja bem-vindo de novo, professor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Professor, me fala o seguinte, você falou a questão de alguns animais têm seus comportamentos. E nós temos lei de focinheira. Ela se aplica também dentro dos condomínios ou só para a área pública? Então, vou só relembrando lá o que nós falamos no outro episódio, que eu não posso, a regra número 1 do direito de vizinhança, o meu imóvel, o meu uso do meu imóvel não pode comprometer o sossego, a higiene, a segurança dos imóveis vizinhos. Né? Então, eu não posso ter, por exemplo, alguma coisa que cheire mal dentro do meu apartamento, porque vai afetar o outro. Eu não posso ter um encanamento de gás muito velho que esteja, às vezes, vazando, porque eu vou atrapalhar a segurança do meu vizinho. Sim. Eu não posso ficar esquecendo a chave da portaria e deixar a porta aberta o tempo todo. Então, esses problemas têm que ser bem cuidados. Um cão, se ele for de tamanho grande, ele pode agredir, às vezes de maneira fatal, um adulto e muitas vezes uma criança. Sim. Especialmente criança, porque criança não sabe não se manifestar perante o cachorro. Sim. Então ela vai brincar, o cachorro pode reagir de maneira inesperada e acabar causando uma lesão, podendo às vezes ser fatal. Sim. Então, se o cachorro tem esse perigo, tá, ele deveria andar com uma focinheira, dentro do perímetro comum do condomínio. Vamos pensar aqui num condomínio de lotes, um condomínio fechado, que a gente chama hoje, né? Um condomínio de lotes. Andar ali dentro com o meu cachorro não teria problema nenhum, desde que ele esteja na corrente e com a focinheira. Tá? Se for à noite, quando não tem ninguém, eu até poderia tirar a focinheira, mas desde que ele esteja preso comigo o tempo todo. Né? Eu não posso soltar o cachorro. Sim. Tá? Porque às vezes tem alguns meninos ali brincando de pique, escondido atrás de alguma coisa, o cachorro vai se assustar e acaba mordendo aquela criança. Perfeito. O professor falou de pique, gente, é da nossa época, né, professor? Hoje é celular. Quem dera se ia para a rua brincar de pique. Professor, Isso é verdade. No condomínio, eu posso sentir incomodada com meu vizinho que tem um animal ou mais dentro de um espaço pequeno, que acho que está sendo maltrato com o animal. Também devo reportar, primeiro momento, ao condomínio? Aí já muda um pouquinho a coisa, porque o interesse aí é do animal. Né? Então, você ter um animal grande dentro de um apartamento de 2 quartos, realmente é uma judiação com o animal. Né? O animal ele precisa de espaço para correr. Sim. Então, dentro de um apartamento, um animal pequeno, dentro de uma casa com terreiro, que o animal possa correr, um animal de qualquer tamanho. Sim. Né? Aí o interesse passa a ser mais do animal. E aí tem algumas coisas interessantes. O direito brasileiro, ele é muito reticente em aceitar essa coisa de legítimo interesse, especialmente legítimo interesse de um animal. Né? Mas em outros países, em outras culturas jurídicas, isso já é plenamente possível. Então, seria o caso, por exemplo, da Sovipa ou alguma outra pessoa alegar que aquele cachorro está sofrendo e retirar aquele animal dali. Com um lugar para ir. Gente, o que seria justo. Um lugar decente. A gente volta daqui a pouco. Ok. Com mais assunto aqui no Bons Amigos Pets sobre legislação para pets em condomínios, na boa convivência, com o professor Guilherme Nassif. Em instantes.
De volta com Bons Amigos Pet, com o professor Guilherme Nassif, está vindo aqui fazendo a gentileza para a gente com tanto assunto interessante. É a segunda vez que ele vem participar com a gente. E o senhor falou aqui durante do programa passado, e neste um pouquinho, a respeito dessa relação que a pessoa pode alegar que tem com o animal, de dependência. Não só com deficiente visual, mas dependência emocional. Isso. Eu só provo isso mediante um laudo psiquiátrico, psicológico? Sim. Ou do veterinário entra também no meio aí? Não. Seria, no caso, um exame da deficiência ou da desabilitação daquela pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa cega, né, tá claro, acho que não precisa de muita prova nisso, que ela precisa do cão-guia. Agora, uma pessoa que se sinta, por exemplo, depressão, é um caso muito comum, por solidão, né? E nesse ponto os pets têm um papel fundamental. Às vezes até recomendação, né? Muitas vezes é recomendação, né? Então perceba, mesmo que ele traga um pouquinho de problema, perceba que o direito de vizinhança tem que ceder um pouco mais. Para que o direito de personalidade, para que a dignidade daquela pessoa seja melhorada, digamos assim. Mas o direito de um em detrimento de 500 apartamentos? Não. Tem que ser feita uma ponderação. E o juiz normalmente vai fazer essa ponderação. Tá? Você não precisa ter 6 cães. Né? Você pode ter um cão só. Sim. Tá? Desde que ele seja bem cuidado, desde que não emita odores. Né? Eu já tive problemas de vizinhos que tinham 15, 20 gatos. Sim. Mas que não faziam a higiene da área externa do prédio, onde ficavam esses gatos. Então, todo aquele cheiro subia para os andares superiores, até que numa ação judicial os vizinhos conseguiram que fosse reduzido para 5 gatos e que a proprietária do apartamento fizesse a higienização adequada de toda a área. Pronto, resolvido o problema. Balanceou. Foi balanceado. Mas com certeza ela deve ter sentido um pouco, né? Porque acaba para muitos. Sim. Né? Mas pelo menos ficou com os bichos ainda. Mas imagina só, o uso da propriedade estava normal? Não. Para o fim. Né? Existia aquela emissão que nós falamos no programa passado, saindo do meu apartamento para os apartamentos vizinhos? Barulho, odor, segurança? Sim. Né? Então, nesse caso, há sempre uma ponderação. Não há uma resposta correta para todos os casos. Em todos os casos, as partes vão ter que argumentar e o juiz é que vai ponderar aquela situação. Tá? Raras vezes na sua experiência, só para encerrar esse bloco, raras vezes na sua experiência o condomínio resolveu ali? Ele teve que partir para a justiça? Não, na maioria das vezes se resolve ali mesmo. Olha. Né? Na maioria das vezes. Lhe digo, ou na maioria das vezes o próprio condomínio muda. No prédio onde eu moro, está na convenção de condomínio que não é permitido pet. Entretanto, um casal teve um pet, não atrapalhou ninguém, um cachorro pequeno. Dificilmente a gente escuta aquele cachorro, não sei quando ele desce no elevador, mas mesmo assim, nunca presenciei, nos 20 anos que eu moro nesse prédio, 27 anos que eu moro nesse prédio, nunca vi nenhuma sujeira de cachorro nas partes comuns do prédio. E a partir dali, outros apartamentos vieram tendo também cães pequenos. Sim. Hoje eu acho que metade do prédio tem cães em casa. E sem incomodar o vizinho. Sem incomodar o vizinho. Que é o importante, né? A gente precisa dos animais, mas também não pode incomodar ninguém. No próximo e último bloco, eu vou perguntar ao professor a questão da legislação sobre os cães, os animais, se eles ser sencientes. Ele vai explicar um pouquinho aqui pra gente. Voltamos já.
Queridos, estamos de volta no Bons Amigos Pet com o professor Guilherme Nassif. E no bloco anterior eu deixei uma pergunta, um assunto que eu gostaria de tratar com ele sobre a questão da legislação dos animais serem seres sencientes, não é isso? Sim. Estou falando certinho essa palavra, Isso, né? tá. Se não me engano, uma legislação até do senador Anastasia, que tomou conta aí, que foi, enfim, aprovada. O que quer dizer isso, professor? Bom, vamos lá. Eu não tenho como falar muito disso sem falar um pouquinho do direito. Eu vou tentar não entrar na questão muito técnica. Tá. Dentro do direito, nós temos duas divisões. As coisas e as pessoas. Né? Então, ou aquilo ali é uma coisa, ou aquilo ali é uma pessoa. Essa pessoa pode ser física, igual nós, pode ser jurídica, igual uma empresa, alguma coisa assim. Bom, apareceu dentro do Código Civil alemão, se não me engano, artigo 83 do Código Civil alemão, que diz o seguinte: os animais não são coisas e serão tratados conforme uma legislação especial. Olha o avanço disso. Esse é recente, o Código Alemão? Recente, eu falo última década? Não, essa alteração ela tem 15 anos, talvez, um pouquinho mais. Tá? O Código Alemão mesmo é de 1900. Mas essa alteração lá do artigo 83 mais ou menos desse período. Então, perceba, eu não posso tratar um animal como coisa mais. Eu já não sou senhor de maneira absoluta daquele animal. De maneira que eu posso maltratá-lo, de maneira que eu posso matá-lo, de maneira que ele não tenha um legítimo interesse. Olha. Por exemplo, de morar dentro de um apartamento muito pequeno para ele. Sim. Tá? Então eu passo a considerar os interesses daquele animal. Isso é para todo animal, não é só para o pet. Então eu tenho que considerar, por exemplo, o interesse legítimo do gorila ou do mico-leão dourado. Eu digo gorila porque é simbólico. Se você entrar no meu Facebook, você vai ver lá uma carinha de gorila. De não ser extintos. Sim, claro. Né? Agora, quem tem que... Do cavalo não puxar uma carroça. Muito pesada. Muito pesada. Né? Além do limite dele. Ou dos animais de serviço mais velhos terem um final de vida tranquilo. Sim. Então, percebam, é uma questão de humanização. Quando você humaniza, não humanizar no sentido de ser humano, se torna mais sensível ao sofrimento de um animal, entendendo que ele sofre e que ele sabe que ele sofre. Tá? Eu começo também a humanizar, a ser mais humanizado em relação a outras pessoas. Isso é fato. Né? Quem tem um pet não admite maltratar uma pessoa. Não. Porque ele não admite maltratar um pet. Eu vou abrir um parênteses para vocês, nós estamos quase acabando, gente. Eu não vou saber falar agora o nome, mas se não me engano, não sei se é o FBI, é a questão de segurança dos Estados Unidos, que ele olha a ficha criminal da pessoa e quando há um registro, mesmo que na tenra idade, de maus tratos aos animais, eles acham que tem uma probabilidade enorme daquele ser humano fazer algum mal ao outro ser humano no futuro. Entra na ficha. Eu não sabia que o FBI ficava de olho nisso. Mas é uma característica de sociopatia, né? Dos psicopatas, dos serial killers. Né? Qual que é? Eles maltratam os animais quando crianças. Gente, de maneira insensível. Tortura. De tortura. Por quê? Porque ele não tem a empatia com ninguém. Então ele não se coloca no lugar do animal, tá? Que está sofrendo. Então para que você vai praticar esse sofrimento? Da mesma forma ele vai se comportar com o ser humano. Tá? Essa é a primeira característica que normalmente os psiquiatras e psicólogos buscam em crianças que têm esse distúrbio psíquico. Hoje chamado sociopatia, a gente conhece como serial killer, né? que às vezes acontece nos Estados Unidos. Então, essa afirmação sua faz todo sentido. Que loucura. Gente, o nosso tempo acabou. É muito papo, é muito assunto. Quero te agradecer muito, tá, professor? Muito obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Agradecer muito mesmo. E eu queria que o senhor, em rápidas palavras, falasse
a questão do direito, pelos anos de experiência que o senhor teve? De lá, quando o senhor formou, até agora, em 2022, se a legislação, as leis, gente, que vereadores, senadores, deputados fazem, o judiciário, que são juízes, quem julga, acompanhou, se tornou mais humana em muitos aspectos. Você acha que teve uma evolução, um salto nisso? Olha, Brenda, a evolução foi a olhos vistos. E eu te falo, eu descrevo isso para os meus alunos dentro de sala. O movimento de evolução do direito, ele é um movimento de inclusão de pessoas com direitos, pessoas com identidade, pessoas com interesses, né, legítimos. Então, se eu começar lá em 1889, com o fim da escravidão, eu começo a entender que os escravos negros naquela época são tão pessoas quanto nós somos. E que até naquela época não eram considerados. Eram coisas. Se a gente for nos cartórios aqui de Viçosa mesmo, logo no século passado, retrasado, existiam escrituras de compra e venda de escravos. É uma infelicidade, mas é a nossa história. Sim. Né? Depois disso, vieram as mulheres votando, até 1962, se não me engano, 62, com o Estatuto da Mulher Casada, a mulher não podia trabalhar fora de casa. Gente, olha a loucura. Né? Em alguns países, a mulher ainda não pode dirigir. Verdade. E eu vou incorporando todas essas pessoas como sujeitos de direito. O escravo, o negro, a mulher, o consumidor. Né? Eu vou colocando referência no código. Sim, né? Os homossexuais, homoafetivos, com a regularização do casamento pelo STF. E eu vou, perceba, cada vez mais com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças, que até então realmente não era. Muitas vezes a guarda da criança era um prêmio para o cônjuge que não fosse culpado pelo fim do casamento. Nós já vimos isso acontecer. Sim. Né? O idoso. Então, perceba, cada vez mais eu vou incorporando as pessoas ali. O índio, que está faltando. Né? Nossa. Então, eu aumentei muito a nossa né? esfera de sujeitos de direito. Falta o grande passo. Qual? Quebrar a barreira do especismo. O que é o especismo? Nós somos da espécie humana. Sim. Eles não. Será que eles não teriam interesse? Ou será que sim, eles podem ser sujeitos de direito e ter os seus legítimos interesses protegidos pela lei, pelas leis e pela justiça dos humanos? Falta esse passo. Eu sei que isso assusta, que isso é muito diferente, né? Mas, veja bem, eu já dou aula, 25 anos dando aula. Então, 25 anos que eu vim falando isso dentro de sala e mostrando para os alunos como é que acontece. Essa linha. Eu acho que pelo menos aquela turma ali está preparada para poder reconhecer que existe um interesse. Sim, nosso tempo vai acabar. Mas o judiciário já aceitou ações movidas por animais. Representados, sim. Representados por animais. Sim. O próprio mandato, a lei do mandato de segurança, traz essa possibilidade. Gente, nós vamos ter que convidar para uma próxima para falar sobre isso. Vamos caminhando, assim caminha a humanidade. Muito obrigado e até semana que vem com mais um Bons Amigos Pet. Muito obrigado.